Algumas casas parecem observar. Você já sentiu isso? A sensação de que, ao passar diante de uma janela quebrada ou por um corredor escuro, algo lá dentro respira com você? Às vezes é só o vento, às vezes é só a imaginação. Mas, e quando não é? Todos conhecem uma casa que ficou tempo demais vazia, portas que batem sozinhas, luzes que piscam mesmo sem eletricidade, e aquele silêncio, um silêncio que escuta. Talvez você já tenha sonhado com um porão, escuro, frio, umidade escorrendo pelas paredes, e uma escada que parece descer por tempo demais. Nesta história, não falamos de fantasmas comuns. Falamos de memórias enterradas, vozes que nunca pararam de sussurrar, de uma verdade que, mesmo oculta, nunca parou de pulsar, como um coração, e trancado sob tábuas podres. Se você já teve um calafrio sem explicação, se já ouviu passos atrás de si quando estava sozinho, essa história pode ser mais familiar do que imagina. Algo está escondido no porão daquela casa. Algo que não quer ser descoberto, mas que também não aceita ser esquecido. Você tem coragem de descer os degraus? Então venha. Mas antes, me conte, que presença já te observou quando ninguém mais estava por perto? A cidadezinha era pequena demais para segredos tão grandes. Ainda assim, todos evitavam comentar sobre a velha casa no final da estrada de terra, onde o mato engolia, o portão e as janelas pareciam olhos semicerrados. Guilherme ouvia cochichos desde criança, lendas sussurradas nas esquinas, histórias de desaparecimentos, gritos abafados e luzes que jamais deviam ter acendido. Aquilo não o assustava. Não ainda. Tinha 22 anos, uma câmera, um blog de histórias locais e um desejo perigoso de provar que tudo era invenção. O problema é que a casa estava esperando alguém como ele há muito tempo. Na primeira vez em que a viu de perto, algo dentro dele murchou. Não era medo exatamente. Era como se a casa exalasse uma presença, um cheiro de mofo com ferrugem, e algo mais podre, talvez. Cada passo no jardim ressecado fazia o chão ranger como se a terra quisesse engolir seus pés. Ele tentou rir, filmando os detalhes com sarcasmo, mas a risada soou falsa até para ele mesmo. Nenhum som parecia ecoar ali. Era como se tudo fosse absorvido por uma escuridão que começava antes mesmo da porta. E havia algo na janela do andar de cima. Algo que não estava ali no instante anterior. A porta rangeu ao menor toque. Não estava trancada, o que tornava tudo pior. Guilherme empurrou devagar, sentindo a madeira se mover como se resistisse, mas só o suficiente para que ele entrasse. O ar lá dentro era parado, denso como um tecido úmido. Cada móvel coberto por lençóis manchados parecia um cadáver coberto no IML. O cheiro era mais forte, misturando poeira antiga e algo animal ou morto. Ele não conseguia distinguir. Mas havia um som vindo de algum lugar. Um som que não combinava com o abandono. Um tic-tac baixo, persistente. Ele subiu os primeiros degraus rangentes da escada com a lanterna trêmula. Havia quadros tortos, todos virados para a parede. Quem vira os quadros assim? E por quê? Uma foto no chão o fez parar. Era de uma criança. Os olhos estavam riscados com força, como se alguém tentasse apagá-la do mundo. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha e ouviu, claramente, algo se arrastando no andar de baixo. Mas não havia mais ninguém ali. Pelo menos, não alguém vivo. Desceu correndo, a câmera quase escapando da mão. E então notou uma porta entreaberta atrás da escada principal. Não lembrava de tê-la visto antes. Era baixa, com uma fechadura enferrujada e marcas no chão, como se tivesse sido forçada de dentro para fora. Guilherme se aproximou e encostou o ouvido. Nada. Silêncio total. Mas quando se afastou, ouviu uma batida seca como um único soco na madeira.
Seus olhos se arregalaram. Aquilo não veio da casa, veio do porão. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Mesmo longe da casa, em seu quarto trancado, teve a impressão de que a poeira ainda estava em suas narinas, que o cheiro da madeira velha impregnava sua roupa. Acordou suando, o som do tic-tac ainda pulsando nos ouvidos, e no escuro do quarto, pensou ter visto uma sombra se mover perto da porta. Mas quando acendeu a luz, nada. Só o espelho, levemente embaçado, como se alguém tivesse respirado nele há pouco tempo. No dia seguinte, prometeu a si mesmo que não voltaria. Mas as imagens da câmera estavam diferentes. Cores distorcidas, chiados inexplicáveis, e em um dos quadros havia um vulto onde ele jurava não havia ninguém. Isso foi o suficiente para acender de novo o desejo de ir até o fim. Afinal, era isso que seu público queria. Verdade, mistério, perigo. Ele não podia desistir agora. O porão o chamava. Ele só ainda não sabia que, ao atender esse chamado, não encontraria apenas segredos, porque às vezes o que está escondido também está esperando. No terceiro dia, Guilherme voltou. A casa parecia ainda mais deformada, como se tivesse se curvado sob o próprio peso. O portão não rangeria mais. Havia sido arrancado. Ele não sabia por quem, nem queria pensar na resposta. Levava consigo mais do que a câmera agora, uma lanterna maior, uma faca e um caderninho onde rabiscava sensações que não conseguia explicar. Ao cruzar o limiar novamente, percebeu que a casa parecia respirar. Como se soubesse que ele voltaria. Os sons estavam mais claros agora. Nada gritante, mas constantes. Sussurros abafados entre as tábuas, o som de umidade pingando onde não havia vazamento e um leve arranhar que vinha de baixo. O porão parecia mais presente do que nunca. Guilherme tentou ignorar, explorando os cômodos do andar superior, mas as paredes pareciam estreitas demais, como se a casa estivesse tentando engoli-lo devagar. E então ele viu de novo aquele quadro, o da criança. Só que dessa vez, os olhos riscados haviam desaparecido. Na cozinha, encontrou algo novo, uma escadinha escondida atrás de um armário descolado da parede. Ela descia direto para o escuro, para onde o cheiro se tornava quase insuportável. Madeira molhada, sangue seco, tecido velho. Seu coração acelerou, mas ele desceu. Cada degrau produzia um som diferente, como se a madeira respondesse à sua presença. A lanterna oscilava, mesmo com pilhas novas. Quando alcançou o piso de pedra úmida, tudo pareceu mais espesso. O porão era maior do que a casa sugeria. Muito maior. Paredes de pedra bruta, umidade escorrendo em filetes. E ao fundo, uma cadeira. Não era só uma cadeira. Era um assento, de ferro com tiras de couro rasgadas, como uma cadeira de contenção. Guilherme se aproximou, tentando gravar, mas a câmera travou. A imagem congelou num frame escuro, com algo atrás dele. Ele girou rapidamente, mas não havia nada ali. Apenas o som de um passo, e depois outro. E mais nenhum. Na parede, marcas de mãos. Pequenas, algumas maiores, arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado cavar a saída. Guilherme sentiu o estômago embrulhar e saiu tropeçando dali, de volta à escada. Mas ao subir 3 degraus, percebeu algo absurdo. A distância aumentava. Ele subia, mas não se aproximava da saída. Como num pesadelo recorrente, o porão parecia esticá-lo, prendê-lo. Gritou, bateu na parede, e então a luz voltou ao normal. Estava de novo na cozinha sem saber como. Na tela da câmera havia um novo vídeo que ele não se lembrava de ter gravado. Nele, a imagem tremida mostrava o porão, mas com alguém lá. De costas, parado diante da cadeira. As mãos estavam abaixadas, mas tremiam. Ao final do vídeo, a figura virava lentamente. O rosto não tinha traços, apenas pele lisa, como um boneco mal formado.
E mesmo sem olhos, Guilherme teve certeza de que aquilo o encarava. Naquela noite, os sonhos se tornaram insuportáveis. Ele estava no porão, acorrentado, cercado por vozes que falavam em línguas que não compreendia. No canto da sala, a figura, sem rosto, apenas observava, e algo sussurrava seu nome. Acordou com a garganta doendo. Estava rouca, como se tivesse gritado por horas. E o mais assustador, havia terra sob suas unhas, muita terra, como se ele tivesse cavado ou tentado sair de algum lugar. Algo estava mudando dentro dele. O porão não era apenas um lugar, era um elo, um canal. Uma parte de si havia descido os degraus e ainda não tinha voltado. E cada batida do coração parecia mais fraca, mais distante, como se estivesse ecoando. Os dias seguintes viraram um borrão. Guilherme mal comia, mal dormia. As vozes do porão não ficaram lá embaixo. Elas subiram com ele. Às vezes sussurravam perto da orelha, mesmo quando ele estava cercado de gente. Às vezes falavam com sua própria voz. Começou a gravar áudio durante o sono, tentando provar que não estava enlouquecendo. Mas ao ouvir as fitas, o que encontrou foi pior. Não apenas sussurros, havia risos. Risos infantis e choros abafados. A presença dentro da casa crescia. E ela parecia saber que ele estava voltando. Guilherme era puxado para lá como um corpo que afunda lentamente num lago escuro. Levava consigo um gravador analógico, uma lanterna nova e mais medo do que coragem. Mas não conseguia evitar. A cada noite, a sensação de que o porão o espiava pelas paredes da cidade era mais forte. E pior, começaram a acontecer coisas fora da casa também. Objetos que sumiam e voltavam quebrados. Espelhos que embaçavam sozinhos. Sussurros em casa, mesmo com todas as janelas fechadas. Na volta ao porão, algo tinha mudado. Um dos cantos agora estava aberto, revelando um corredor estreito e muito mais antigo do que o resto da casa. Trustees. Paredes ali eram de pedra viva, com marcas feitas à mão, símbolos que pareciam pulsar quando tocados. Um cheiro doce e pútrido se espalhava no ar, como carne decomposta misturada com perfume barato. Guilherme caminhou com cautela, mas o gravador começou a girar sozinho. As fitas giravam em alta velocidade, mesmo sem energia. E então pararam abruptamente. Um som preencheu o corredor. Uma canção infantil, fraca, trêmula, como se fosse cantada por alguém com a garganta seca. A mesma voz que ele ouvira nos áudios noturnos. A música parecia vir de dentro das paredes. Guilherme encostou o ouvido na pedra e sentiu calor. Um calor pulsante, quase como carne viva. Sentiu enjoo. Quis correr, mas seus pés não obedeceram. Algo o mantinha ali, uma presença que queria que ele ouvisse, que entendesse, que lembrasse. No final do corredor havia um espelho, mas não refletia. Era um vidro negro, liso, que parecia sugar a luz da lanterna. Ao se aproximar, Guilherme viu algo. Por trás da própria imagem, como uma sombra presa entre mundos, a figura sem rosto estava ali, e quando ele tocou o espelho, sentiu uma fisgada na nuca e uma voz dentro da cabeça. Você já esteve aqui antes. As mãos dele tremiam, mas o espelho não mostrava isso. No reflexo, ele estava sorrindo. Ele recuou, tropeçando e derrubando a lanterna. A escuridão engoliu tudo num segundo. A única luz vinha agora da tela do gravador, que mostrava uma mensagem no visor. Algo impossível em um equipamento analógico. Apenas uma palavra. Fique. Guilherme correu às cegas, batendo contra as paredes, até reencontrar a escada. De volta. Mas quando subiu, percebeu. Estava de volta ao porão comum. O corredor tinha sumido. Como se nunca tivesse existido. De volta ao quarto, tentou escrever o que tinha vivido, registrar em detalhes, mas as palavras se apagavam sozinhas.
O documento no computador piscava, corrompido, e toda vez que tentava relembrar a música que ouvira, sentia náuseas intensas. Como se algo o impedisse de lembrar completamente, como se algo quisesse controlar o que podia ou não ser revelado. E então ele percebeu que o silêncio ao redor não era apenas falta de som, era escuta, porque às vezes o que não se ouve está apenas esperando o momento certo para sussurrar de volta. O rosto de Guilherme estava mudando. Não fisicamente, não ainda, mas nos espelhos, nas fotos, havia algo errado. Seus olhos pareciam mais fundos, as feições desfocadas, como se a própria realidade estivesse tentando esquecê-lo. Ele parou de se reconhecer aos poucos. Passou a dormir com as luzes acesas, com medo do escuro trazer de volta a voz do espelho. Mas o medo não adiantava, nem a luz, porque agora ele sentia que havia alguém com ele o tempo todo. Decidiu investigar os registros antigos da casa, vasculhou arquivos da prefeitura, bibliotecas, jornais empoeirados. E foi aí que encontrou. A casa tinha sido interditada em 1974, após o desaparecimento de 3 crianças. Nenhum corpo foi encontrado, mas uma mulher havia sido presa, acusada de práticas ocultistas no porão. Era a moradora, Dona Elzira. E, curiosamente, os registros dela também desapareceram com o tempo. A única coisa que restava era uma foto, a mesma criança do quadro. E Elzira, atrás, sorrindo demais. Guilherme sentiu a conexão no mesmo instante. A casa não era só cenário, era uma cela, um invólucro construído sobre algo antigo, algo selado. Elzira havia tentado libertar aquilo, e agora, talvez, ele estivesse terminando o trabalho dela sem saber. Voltou a casa uma última vez. Pelo menos, era o que planejava. Levou sal, símbolos impressos da internet, uma bíblia, qualquer coisa. Mas no fundo, sabia que era tarde demais. Algo já estava dentro dele. Dessa vez, o porão o recebeu em silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma resistência. Como se a casa estivesse satisfeita. Guilherme desceu e viu o espelho. Estava no centro do cômodo, pendurado, como se sempre tivesse estado ali. Sua própria imagem piscava dentro do vidro, mas atrás de si havia mais. Rostos, muitos, crianças, adultos, todos olhando para ele, todos sem olhos. E algo se mexia entre eles. Algo que parecia vestir a pele de Elzira. Ele tentou destruir o espelho. Atirou pedras, gritou, cortou a própria mão e desenhou símbolos no chão. Mas nada surtia efeito. Ao contrário, a imagem dentro do espelho começou a reagir. As figuras se moviam em sincronia com seus gestos, mas ao contrário. Quando ele chorava, elas riam. Quando ele tentava sair, elas se aproximavam. A superfície do espelho começou a vibrar, como água prestes a ferver. E então ouviu de novo. Você prometeu voltar. Você abriu. No gravador, que estava desligado, uma nova fita girava. A voz era dele. Eu me lembro agora. A casa me chamou quando eu era criança. Era verdade? Um trauma esquecido? Uma memória implantada? Não sabia mais. Mas começou a ver imagens soltas. Ele, aos 7 anos, parado em frente ao portão. A mesma cadeira, o mesmo espelho, a mesma voz chamando. Será que ele sempre pertenceu àquela casa? Será que nunca saiu de lá? De volta ao presente, Guilherme sentiu o sangue escorrer do nariz. O espelho havia rachado, mas não quebrado. Das rachaduras saía uma névoa densa e fria. Ela se espalhou pelo porão, cobrindo tudo. Guilherme correu até a escada, mas cada degrau parecia desmanchar sob seus pés. O teto se afastava, as paredes tremiam, e quando ele gritou, nenhuma palavra saiu, apenas a risada da criança. Aquela mesma risada que ouvia desde a primeira fita. A casa não queria mais segredos.
queria testemunhas, queria histórias para se espalhar. E Guilherme, com sua câmera e sua curiosidade maldita, era o veículo perfeito. O espelho não era uma janela, era uma boca. E agora ela estava aberta. O porão era só o início, e o mundo lá fora começava a embaçar. No início ninguém acreditou. O canal de Guilherme simplesmente parou de postar. Os vídeos sumiram. As redes foram desativadas. Só restou um único arquivo vazado anonimamente. Gravação final sem edição. Dura 27 minutos. Mas quem assiste diz que sente algo estranho. Vômitos, tremores, uma pressão atrás dos olhos. Especialistas chamam de histeria coletiva. Mas os poucos que viram até o fim dizem o mesmo. O vídeo muda. A gravação começa com Guilherme na frente da casa. Está pálido, olheiras fundas, a fala trêmula. Ele diz que vai entrar uma última vez, não para escapar, mas para entender. Se eu sumir, queimem essa casa. Ele sussurra. A câmera entra com ele. O som é irregular, como se houvesse interferência elétrica. Luzes oscilam. Portas que antes estavam trancadas agora se abrem sozinhas. Há ruídos ao fundo, como crianças brincando, mas longe demais. No porão, a imagem treme. Guilherme fala com alguém, mas ninguém aparece. Ele diz nomes, 3 nomes de crianças. Depois o dele próprio. 4 promessas, 4 ecos, murmura. Ele segura o espelho que agora está totalmente rachado, mas não reflete mais nada. Apenas escuridão líquida. E então ele entra. Sim, entra. A imagem mostra sua mão atravessando o vidro como se fosse água. O som some. Apenas silêncio total. O tempo congela. Durante os minutos seguintes, a câmera permanece no chão. Mas alguém ou algo caminha ao redor. Passos descalços, pequenos. A cada volta, a imagem embaça mais. E então, por alguns segundos, a lente capta uma sombra. Um corpo magro, infantil, com o rosto tampado por um pano sujo. Ele para, encara direto a lente. Um sussurro surge, impossível de decifrar. Alguns dizem que é "ajude-me". Outros ouvem "volte". Nos últimos 5 minutos, há um padrão estranho na tela, como se símbolos antigos estivessem gravados no fundo da imagem. A luz pisca e o gravador, aquele velho, começa a tocar sozinho. A voz de Guilherme, já distorcida, diz: "Eles precisam de olhos, precisam ver de novo", e depois, a verdade não liberta, ela consome. Quando a gravação termina, a câmera apaga, mas durante 2 segundos um rosto aparece. Muito próximo, sem pele, apenas dentes e olhos parados. Aqueles que assistem até o fim relatam pesadelos recorrentes, todos parecidos. O porão, o espelho, a figura sem rosto atrás de si no reflexo. Alguns dizem que Guilherme ainda está preso ali, outros que nunca existiu. Que a casa cria novas vítimas a partir da história e que agora ela conhece quem assiste. O vídeo já circulou em fóruns obscuros, grupos fechados, sempre seguido da mesma advertência: não veja até o fim. Hoje a casa está de volta. As vendas. Um novo corretor anunciou que será reformada. Os interessados somem depois da primeira visita. Um deles, em entrevista, apenas repetiu uma frase antes de perder a sanidade. O porão escuta. E agora quer falar. Ninguém sabe. Onde está Guilherme? Só o que ficou foi o som da fita rodando e o espelho, que dizem ter reaparecido no quarto de alguém. Talvez no seu... E, se escutar bem, talvez o eco esteja mais perto do que você imagina. Algumas casas não guardam lembranças. Elas guardam presenças, ecos de vozes que nunca foram silenciadas. Verdades que jamais deviam ser descobertas. E quem ousa escutar demais, como Guilherme, acaba se tornando parte do que tentou desvendar. Talvez ele tenha entrado naquela casa
Ou talvez a casa tenha entrado nele. Quantas histórias parecidas você já ouviu e ignorou? Aquela casa estranha no seu bairro, que ninguém ocupa por muito tempo. O sótão onde seus pais nunca deixaram você subir. Ou o espelho do banheiro que por um segundo pareceu refletir outra coisa. Os sinais estão por aí, disfarçados no cotidiano, mas uma vez que você vê, não consegue mais desver. E o mais assustador? Talvez eles também vejam você. Se você chegou até aqui, preste atenção esta noite. Às vezes, o silêncio da madrugada carrega mais do que ausência de som. Carrega observadores, murmúrios, verdades antigas que esperam por olhos novos, como os seus. E agora me diga, você já passou por algo parecido? Já sentiu que alguém te observava quando estava sozinho? Já teve um sonho que parecia mais uma lembrança? Compartilhe sua história nos comentários. Se tiver coragem, não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações e esperar pela próxima história. Pode ser que ela esteja mais próxima da sua realidade do que você imagina.